Oi, gente, meu nome é Vitória, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vicky Disse Podcast. Esse podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E o episódio de hoje é: se eu não te contar, você nunca vai saber de mim. Estava eu ouvindo um podcast que eu amo, que se chama Afetos, com a Gabi Oliveira e a Karina Vieira. E esse episódio se chama Como Ter Conversas Corajosas. Elas convidaram a psicanalista Elisama Santos para participar e tem um momento que essa psicanalista fala: é na escuta que você percebe que o outro é uma outra pessoa. Não é uma continuação dos nossos desejos. E é nessa escuta que destrói a idealização que criamos da outra pessoa. E esse lugar de escuta é um lugar que costumava pegar muito pra mim. Hoje em dia eu acho que eu já tô super de boa em algumas coisas e outras eu acho que eu posso ficar mais de boa ainda. Mas durante muito tempo eu fui a pessoa que lutava muito para as pessoas me ouvirem e não ironicamente. Eu tenho um podcast hoje, ainda bem que eu faço terapia, graças a Deus, ironias da vida, né? Mas eu acho que muita gente pode se identificar com o que eu vou falar, tá? Por um bom tempo eu fui a pessoa que tinha uma necessidade muito forte de se explicar. Eu me explicava muito, eu dava muitas satisfações e para todo mundo. Assim, geralmente a gente consegue perceber mais fácil esse padrão. Acaba escorregando mais para as relações amorosas, né? Mas comigo era em todas as relações. Eu tinha essa urgência de fazer questão de que as pessoas me entendessem, me escutassem e me ouvissem. E depois de algumas análises, eu descobri que as faltas, na verdade, que tem por trás desse desejo de ser muito bem entendida por tudo e por todos. E eu fui me curando, entre muitas aspas, né? Eu odeio esse termo cura quando a gente fala em relação ao processo terapêutico, eu não acredito muito nesse termo de cura, mas enfim. Definitivamente, eu fui ficando mais fortinha em relação a isso. E sabendo como me reposicionar nas relações e não fazendo mais tanta questão que toda singularidade de pessoa me entendesse, me compreendesse. Hoje em dia, tudo bem a pessoa me interpretar mal e concluir o que ela quiser de mim. É claro que por um momento você fica meio chateada ali, né? Lógico, porque eu não sou um robô, mas depois meio que dane-se também, né? O meu bloco de notas, antigamente, inclusive, ele era cheio de textões. Cheio de textões, os meus blocos de notas. Porque tinha um pouco disso. Quando você tem muito essa necessidade de se explicar, de ser compreendida, tudo que você vai falar tem que ser bem calculado e pensado para não dar margem às más interpretações. Mas hoje em dia, cara, o que eu tiver que falar pra você, eu vou falar. E se eu me expressar mal, eu vou falar, pô, eu errei, fui moleque, me perdoa. Na verdade, o que eu quis dizer foi isso, isso e isso. Mas se a pessoa continuar sem entender, o problema é dela, né? Eu já fiz as pazes com o fato de que a maioria das pessoas são muito julgadoras e taxativas e vão ficar te colocando em caixinhas de fulano trabalha com isso, fulano sempre faz isso, fulano sempre se comporta da maneira, se fulano foi grosseiro uma vez, então fulano é uma pessoa agressiva. As pessoas elas fazem isso. E apesar de odiar isso, eu entendo que é algo que eu não tenho o menor controle sobre. E que, inclusive, eu vou errar também nessas coisas. Porque a vida, gente, a vida ela é uma grande hipocrisia. E nós, seres humaninhos, nós somos seres contraditórios. Isso faz parte da nossa humanidade. E eu já falei algumas vezes nesse podcast, justamente por ser um podcast que fala sobre processos, né? Por falar de como eu sinto, como eu percebo, como eu idealizo as coisas, uma hora eu tô aqui certa e teimosa, porque sou sagitariana, a gente é meio teimoso. Uma hora eu vou estar aqui certa de que uma coisa, outra coisa, e aí vai passar 3 meses e eu vou falar, gente, lembra do episódio tal? Hein, família que disse? Lembra do episódio tal que eu falei tal coisa? Então, pode cancelar. Cancela essa vitória porque eu já mudei de ideia. Isso aí não combina com a minha nova personalidade, e é assim que a gente vai vivendo. Mas voltando pro negócio da escuta, uma vez que a gente entende e faz as pazes com tudo isso que eu falei no início, eu também fiquei pensando muito que a escuta, ela é uma forma de afeto. E justamente por ser uma forma de afeto, dá sentido às minhas faltas, né?
Porque conforme eu fui me formando uma adolescente e entrando na fase adulta, fazendo muita questão de ser ouvida e de ser entendida por tudo e por todos, é porque um dia isso já me faltou, é claro. Mas por mais que exista essa falta, eu acho que talvez ela exista um pouquinho em todo mundo, não tira a beleza de uma boa escuta. A escuta ela é uma linda forma de afeto. Eu até peguei no Google a diferença entre ouvir e escutar, e eu vi todo aquele processo mecânico mesmo, corporal, físico, de ouvir. E escutar ela já é um verbo, escutar já é uma ação que depende da sua vontade de estar ali, de tentar entender o que está sendo dito e de refletir e assimilar depois todo o conteúdo. E, cara, é sobre isso. A gente só conhece o outro através da escuta. A gente só conhece o outro através da escuta. Quando a gente empresta o nosso ouvido de forma ativa, de forma afetiva, para entender o outro. Por isso que essa fala da Elisama me transpassou, quando ela diz: é na escuta que você percebe que o outro é uma outra pessoa, não é uma continuação dos nossos desejos, é na escuta que essa idealização do outro se quebra, porque o outro vai se apresentar pra gente através da fala dele. Então o outro vai se apresentar pra gente da forma que ele quiser se apresentar, porque ele é ele. E ele se conhece mais do que ninguém. Então, a forma que ele quiser falar pra gente, ele vai falar. E a gente vai ter que receber e acolher a forma que esse sujeito está se apresentando pra gente. E é claro que isso é uma das coisas também que eu amo observar nas pessoas. Eu adoro perceber. Cara, isso é quase que um hobby, assim. Eu sinto prazer, eu sinto tesão nisso. Eu adoro perceber cada pessoinha da minha vida, assim. Minha família, os meus amigos, todo mundo que tá na minha vida. Eu amo perceber essa pessoa existindo e se apresentando pra mim exatamente da forma que essa pessoa quer se apresentar. E o que me faz justamente gostar de cada um é cada um ser quem é. E é cada um ser diferente de cada um. É justamente a subjetividade de cada pessoa. Eu conseguir ter essa habilidade de perceber a subjetividade de cada pessoa é um tesão pra mim. E é claro que muitas vezes também o meu ego se mostra presente nisso. Porque eu sou um ser humano também. Quando eu percebo alguma frustração em relação a alguém, às vezes é sim sobre uma idealização e uma expectativa minha. Às vezes pode ser porque a pessoa foi escrota, sim, porque as pessoas são escrotas também. Mas às vezes pode ser porque eu projetei um monte de coisa, né? A gente projeta um monte de coisa nas pessoas e a gente se frustra, enfim, acontece. Mas faz muito tempo que eu faço esse exercício de perceber a pessoa sendo ela, no mundinho dela. E que, graças a Deus, às vezes esse mundinho acaba se esbarrando no meu mundinho. E esse encontro dessas duas formas que vão se esvainecendo assim aos pouquinhos, e cada um vai se enxergando da sua maneira, na sua singela essência, cara, eu acho que isso é muito bonito. E isso é de uns momentos oceânicos, assim, pra mim, sabe? Que quando você percebe que você tá enxergando uma pessoa exatamente da forma que ela tá se apresentando pra você, e quando a pessoa te enxerga assim também, ai, eu acho que isso é uma delícia. E tem a linhagem, né, da abordagem que eu acabei estagiando na faculdade, que é a Gestalt terapia. E eu gostei muito da Gestalt em relação à escuta, né? A escuta da Gestalt terapia, ela é muito bonita. Gestalt, para quem não sabe, é uma palavra alemã que, se eu não me engano, eu posso estar falando merda, tá? Se eu não me engano, a tradução mais próxima, assim, que o português pôde chegar é como se Gestalt fosse uma forma. Como se Gestalt fosse uma coisa, assim, entre aspas. E que o encontro entre paciente e terapeuta é como se fossem duas gestaltes se olhando, duas formas desconhecidas se olhando. E no momento que o paciente começa a falar, o terapeuta começa a perceber as partes dele. O terapeuta começa a perceber como esse paciente pensa, como ele sente, como ele fala, como ele faz, como ele articula. E quando o terapeuta percebe que existe, sei lá, por exemplo, uma desconexão da forma com que esse paciente fala, da forma com que ele pensa, da forma com que ele fala e da forma com que ele age,
A partir dessa percepção começaria a Gestalt terapia, né? A Gestalt terapia é uma abordagem que fala muito sobre essa relação, sobre esse contato. Mas enfim, não foi sobre isso que eu vim falar aqui, né? Mas eu tô rindo porque eu acho que o fato de eu estar me formando em psicologia e agora falando isso tudo, faz muito sentido de que a escuta seja algo tão importante para mim. Mas eu vim aqui nesse episódio, na verdade, reclamar. Porque trazendo tudo isso para a vida de solteira e sendo uma pessoa que não curte tanto assim se relacionar com as pessoas por simplesmente se relacionar, de beijar por simplesmente beijar, de ter prazer por simplesmente ter prazer, é claro que é uma delícia, né, gente? É claro. Mas é incrível porque eu sempre vou querer um pouco mais de você. Inclusive, para eu me interessar por você, para eu querer te beijar, alguma paradinha tem que acontecer para além de você ser só um rostinho bonito, sabe? E eu venho me sentindo muito frustrada em relação à minha vida amorosa, porque eu não vou negar que eu tenho sentido muita saudade do contato, da intimidade. E é meio doido porque isso parece meio assustador no mundinho dos solteiros, assim, porque quando você vai criando intimidade com alguém, pra muita gente isso significa que ou você tá apaixonada, ou você tá ficando apaixonada. Quando você tá fazendo muita questão, assim, de conhecer, de criar intimidade, ou a pessoa vai interpretar como você tá ficando apaixonada, apaixonada, ou ela vai interpretar como você tá querendo algo sério. Você tá querendo namorar, casar, ter um filho, papagaio, periquito, tirar uma moto no nome da pessoa. Só que é muito doido porque se eu sou uma pessoa que gosta de conhecer pessoas, é lógico que eu quero conhecer você de verdade, quero ter uma intimidade ali com você. E eu acho que para essa questão de, ai, será que vai se apaixonar ou não? Será que vai dar namoro ou não? Eu acho que essa é uma resposta que a gente descobre no caminho, né? Não só como uma experiência individual minha, mas ouvindo também os meus amigos desabafando, eu sinto que a maioria das pessoas elas estão se precipitando muito nessa questão, porque eu também entendo que tem uma galera que ama o casual, né? Principalmente homens. Eu faço essa fantasia de homens adorarem o casual. Eu faço fantasia porque eu já ouvi muito mais dos meus amigos homens falarem que estão saindo com meninas que às vezes eles acham chatas, com meninas que às vezes eles falam que tem certeza que não tem nada a ver com eles e que são chatas, mas que elas são bonitas, o beijo é bom, o sexo é bom, então eles ficam ali se distraindo, né? Só que, cara, isso não funciona pra mim. Se você for chato, se você for chata, meu amor, eu não vou sair de casa pra olhar pra sua cara. Não vou. Você pode ser a pessoa mais bonita do mundo. Se você for chata, eu não vou sair com você. Me desculpa. Eu saio com com pessoas maneiras. Eu saio com pessoas maneiras. E se eu saio com pessoas maneiras, eu vou querer conhecer essas pessoas. Lógico, eu vou querer ter intimidade com essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas são maneiras, gente. Oxe, se a pessoa é maneira, eu quero mais dessa pessoa, né? Uma calma também. Eu gosto de conhecer as pessoas com calma. E eu lembro que quando eu mudei pro bairro que eu tô atualmente morando agora, né? Um ex-ficante meu me ajudou a fazer a mudança em algum momento porque a gente virou amigo. E por que a gente virou amigo? Porque a gente se conheceu, a gente se permitiu se conhecer. E depois que a gente se conheceu e a gente viu que não tinha nada a ver como namorados, mas como amigos, a gente tá aí até hoje. Eu tava na praia com ele mês passado, eu acho, fofocando sobre a vida. Mas assim, a gente não vai ter sempre essa resposta da vida, né? Nem sempre todas as pessoas vão acabar construindo um vínculo e ficando, mas eu acho que a gente devia fazer o exercício de esperar essa resposta aparecer no tempo que ela tem que aparecer. E eu acho que essa é uma resposta que aparece no meio do caminho, assim, sabe? A não ser que, porra, você saiu com uma pessoa que é insuportável. No primeiro date você teve ciência que essa pessoa é insuportável e você provavelmente não vai no segundo, mas assim, se você tá vendo que uma pessoa é legal, que, pô, o primeiro date foi maneiro, você curtiu e tal, provavelmente o caminho natural das coisas é essa resposta de, pô, vou me apaixonar ou não, vai dar namoro ou não, vamos ser amigos ou não, ela vai surgir depois de um tempinho, né? Depois de algumas questões aí, de algumas paradinhas rolarem. E eu tenho muito essa sensação de pressa nas relações.
E ninguém parando pra escutar ninguém de verdade. E eu tenho voltado pra casa dos dates esse ano. Não só esse ano, né? Tem algum tempo já. Mas eu acho que esse ano é que eu parei pra perceber esse incômodo, assim, olhar pra ele e falar, nossa, eu realmente tô incomodada com isso. E de estar meio triste, assim, com a sensação de que a maioria das pessoas, elas querem muito se distrair e falarem de si mesma, né? Porque as pessoas adoram falar de si mesma, e eu me incluo disso, tanto que eu tenho um podcast chamado Vic Diz, que vem aqui eu falar de mim mesma. E isso aqui ninguém tá parando pra me ouvir, assim, de me conhecer mesmo. E eu não sei se estou sendo contraditória com tudo que eu falei no início, mas não é algo que me faça chorar no banheiro, sabe? Que esteja me causando um prejuízo, assim. Mas, cara, eu tô meio chateada mesmo, sabe? Com vontade de reclamar, tô querendo reclamar. Ninguém de específico, mas numa situação geral mesmo. Por exemplo, isso já me ocorreu e eu fiquei meio, cara, que coisa estranha, né? Assim, gente, eu sei que eu sou uma querida, tá? Gente, assim, de boa, eu sou uma querida. Então, sei lá, se eu tô num date e eu falo que eu tenho um podcast, tem gente que nunca se deu o trabalho nem de fuxicar. Não é nem ficar, tipo, eu sei que ficar parado, ouvindo 40 minutos eu falando, pode ser meio foda. Inclusive, obrigado. A família Vicky disse que fica parado 40 minutos me ouvindo. Eu sei que pra uma galera, a forma do podcast, em geral, não necessariamente o meu, é chato. Tem gente que não gosta de podcast. Mas, assim, eu sou fofoqueira, né, gente? Eu acho interessante essa questão, assim, se eu tô num date com você, cara, eu tô indo beijar a sua boca. Presta atenção, eu tô indo beijar na sua boca, eu tô indo sair com você. E você, sei lá, você me fala que você pinta quadros, que você tem um canal no YouTube. Eu posto stories toda quarta-feira fazendo uma receita nova. Eu ia achar super legal. E como eu sou fofoqueira, eu ia lá fofocar a sua vida. Eu ia lá fofocar o seu canal no YouTube. Eu ia lá nos seus stories que eu toda quarta-feira ver que você vai estar arrumando aí nessa cozinha. Entendeu? Eu tô beijando sua boca, lógico que eu quero saber o que você tá fazendo. Se você fala que pinta quadros, o que eu vou fazer? Manda foto dos seus quadros. Gente, isso é interesse na pessoa. Isso é querer conhecer a pessoa. Sabe, sei lá, cara, pode ser a coisa mais aleatória do mundo. Se você fala, cara, minha profissão é passear com cachorros. Se eu sou uma pessoa que tô com interesse em te conhecer, qual é a minha única resposta possível? Se você é uma pessoa que tem como profissão passear com cachorros, falar, porra, quando chegar no trabalho, manda foto dos cachorros. Não, gente, não tem outra reação. Não tem outra reação possível. Entende o que eu tô dizendo? Então eu sou essa pessoa querida que vai estar ali te ouvindo, sabe? Que você vai recomendar um filme e eu realmente vou ver esse filme. E é por isso que eu fico indignada, porque tem gente que só faz isso com pessoas que gostam, tem gente que só faz isso com pessoas que estão apaixonadas. Eu sou simplesmente querida. Eu gosto de conhecer pessoas. Se eu fui no date com você e você falou, pô, eu vi filme tal que fala de história tal, que aí tem uma viagem tal, e eu me interessar, você pode ter certeza que o momento que eu estiver de bobeira, eu vou falar, pô, fulana bem me recomendou tal filme, eu vou bem ver. Até porque, gente, é nessas coisas, é nesse contato que eu, Vitória, vou saber se eu vou gostar de você ou não. Entende? Eu não consigo gostar de você pela cantadinha que você me deu, pelo coração que você curtiu meus stories agora, não mais, né? Porque eu tô uma pessoa offline e não tem Instagram. Mas entende? Eu não vou gostar de você no supérfluo. Eu vou gostar de você justamente nesses detalhes. Não só do filme que você tá falando que você viu na semana. Mas eu vou estar ali observando, quietinha no meu canto, como que você contou isso pra mim? Como você articulou? Como é que estavam seus olhos? Estavam brilhando? Eu sou essa pessoa romantizadora de tudo, mas eu sou assim com tudo. Tudo. Cara, eu gosto de ver a minha mãe, assim. Eu gosto de ver a minha mãe empolgada falando dos assuntos dela. Eu gosto de ver o meu pai empolgado falando dos assuntos dela. Eu gosto de ver os meus amigos. Cara, eu adoro ver os meus amigos, por exemplo, falando da vida profissional deles, porque quando a gente tá com nossos amigos, né, todo mundo é idiota. Eu não sei você, mas os meus amigos, os meus amigos, pra mim, eles são todos uns idiotas, são muito bobos, assim. 30 anos na cara, mas todo mundo um bando de criança, que não tem maturidade nenhuma, todo mundo fazendo piadinha com tudo. Mas aí, chega um momento que eles ficam falando da vida dos profissionais, dos problemas dele, eu falo, nossa, olha só, gente, essa pessoa falando, olha como ela é inteligente. Gente, eu tenho um amigo, eu tenho alguns amigos que são professores, inclusive, dão uma aula pra crianças, pra adolescentes, eu tenho muito essa vibe com eles. Da gente estar trocando ideia, rindo,
E aí, do nada, eles viram um adulto, assim, e eu falo, gente, eles são professores, né? Eles estão aí ensinando a nova geração e são adultos mesmo, né? Olha só que loucura. E é justamente essas nuances, assim, que eu gosto. É justamente esses detalhes que vão me dizer se eu vou gostar de você, se eu vou ter de fato interesse pra você. Mas aí, como é que vai funcionar pra mim, né? Se eu conhecer alguém, se eu achei alguém interessante, eu vou precisar sair algumas vezes com essa pessoa, criar uma intimidade com essa pessoa, conhecer essa pessoa para aí de fato o sentimento ele vir depois. Ele pode estar no início ali um negocinho de tipo, ai que delícia, ai que legal, ai que não sei o quê, mas o negócio mesmo fluir é depois. E assim, eu vejo que não só comigo, tá? Isso não é só uma experiência individual. Eu já desabafei com algumas amigas antes de fazer esse episódio. E a gente estava, assim, no mesmo barco de... Pra você manifestar um interesse, né, em conhecer a pessoa, o que que você faz? Você tem que chamar ela pra sair e falar, pô, e aí, esse final de semana, o que que você vai fazer? Pô, e aí, semana que vem, vamos fazer tal outra coisa? Só que, gente, isso, na nossa sociedade líquida... Não acredito que eu não sei essa. Mas hoje, no período de amores líquidos, isso é muito complicado de se fazer. Por quê? Porque a pessoa já se coloca automaticamente num lugar de gostosa. Ou de gostoso. De falar, ah lá, fulano me chamando pra sair, tá me querendo muito. Só pode estar me querendo muito, sendo que pra mim é muito difícil. Porque eu estou justamente fazendo um movimento de te chamar pra sair pra ver se eu realmente vou querer alguma coisa. Ai, gente, me ajuda a te ajudar. E aí, às vezes, não só eu, como algumas amigas também, a gente acaba sendo mal interpretada, porque a gente tá querendo ali ver se o negócio tá fluindo e algumas pessoas estão saindo porque acha que pra gente o negócio já tá fluindo demais. Porque a gente tá ali aí, vamos fazer alguma coisa? Pô, é verdade, vi tal coisa e lembrei de você. Aí outra pessoa que tá lá do outro lado fala, nossa, essa mina aí já tá na minha, essa mina aí já tá querendo muito e às vezes não. Não é assim que funciona. Eu já fiz um pouco dessa reclamação, né? Eu acho que foi no episódio Cenas Emocionadas. Eu fiz um pouco dessa reclamação. Mas assim, eu sou essa pessoa querida, sabe? Que você vai estar me falando pra recomendar um filme, uma playlist, um negócio, e eu vou estar ali te ouvindo, sabe? Eu vou ouvir o filme que você recomendou. E eu realmente vou ver. E assim, eu também não acho que a gente tem que ficar aplaudindo tudo que a pessoa faz, não. Assim, se eu achar uma merda, eu vou te falar que eu achei uma merda. Porque eu acho que isso é importante também pro negócio se conhecer. Fala, pô, aquele negócio lá que tu falou, eu achei merda. Não concordei, não. Filme chato, nada a ver. Eu acho que ninguém é obrigado a ficar puxando o saco de ninguém, mas assim, eu acho que faz parte do negócio ali do interesse, né? De saber, é importante saber o que que a outra pessoa consome, né? Quem é a pessoa que a gente tá beijando na boca, né? E ser sincero na hora de recomendar uma parada, né? De você falar, pô, você faz tal coisa, que legal, me mostra aí, me manda uma foto, né? Até porque, gente, pra eu me apaixonar por você, eu não vou me apaixonar por você sem te conhecer, sem saber se você não chora no final de Interestelar. Que é isso? Provavelmente eu não vou me apaixonar por você, sabe? Então, pô, eu acho que uma das partes mais divertidas de você ser solteira é justamente você ter esse gostinho do início. Você ter esse frio na barriga, você ir conhecendo as pessoas e ter esse mistério da pessoa e se mostrando ali aos poucos, sabe? Você ir desvendando a parada, sabe? Tudo isso eu acho um processo muito divertido, assim, de fato, assim, tirando a sexualização, né? Eu tô falando de fato do processo de conhecer ali, sabe? De você, cada momento você, esse começo, assim, do pegar a intimidade, de criar o contato, pô, eu acho. É a parte mais legal de ser solteiro, porque você não precisa necessariamente estar fazendo isso com uma pessoa só. Eu, assim, não sou uma pessoa que tem a habilidade de manejar muitos contatos ao mesmo tempo. Inclusive, eu odeio. Se eu tiver com mais de um contato azucrinando na minha cabeça, ou eu vou sumir para as duas pessoas, ou eu vou sumir para um. Não gosto, mas assim, tem gente que gosta. E se dá super bem, nada contra, então. Isso é uma parte legal de ser solteiro, né? Você pode conhecer mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas enfim, eu lembro que, inclusive, eu já saí com uma menina, fui pra um date com ela, que na verdade, eu não sabia se aquilo era exatamente um date, né? Talvez tenha sido um date. Não sei se foi um date, porque acabou que não rolou nada, mas assim, eu amei ter saído com ela, porque a gente falou tanto, a gente hablou tanto, a gente contou tanta coisa, assim, a gente tava ali presente, sabe? Uma falando da vida da outra, e contando a experiência da outra, que eu cheguei em casa e eu falei, gente, eu amei ter conhecido essa pessoa.
Eu amei a personalidade dela, eu amei ela, e eu falei, cara, eu conheci uma pessoa legal hoje. Eu cheguei em casa com essa sensação de tipo, caraca, eu conheci uma pessoa legal hoje, que alegria. E aí, às vezes, eu já tive date também, que rolou beijo e foi tudo, né, na estratégia ali de como um date necessariamente acontece, né? E eu cheguei em casa e eu falei, gente, quem é essa pessoa? Eu não sei quem é essa pessoa, assim. Não sei qual é dessa pessoa, porque a pessoa não demonstra interesse, não troca, não te ouve, sabe? E assim, eu entendo que existem pessoas que são mais reservadas, que são mais tímidas, que têm o seu próprio tempo para se mostrar. Inclusive, eu acho isso legal. Eu acho interessante, assim, contanto que a pessoa faça o esforço dela também para ir se mostrando, eu acho maneiro, inclusive, perceber de tipo, essa pessoa é tímida, ela é reservada, mas ela tá. Esse é o jeitinho dela de se mostrar. Isso é maneiro de perceber também. Mas, cara, eu acho que a maioria da grande parte das pessoas hoje em dia é se distrair. Então, cara, se sua intenção é você se distrair, distrair a sua cabeça, a sua semana saindo comigo, por favor, não saia comigo, tá? Parece que eu tô mandando indireta pra alguém, mas eu não tô mandando indireta pra ninguém. Por quê? Porque eu não tenho ninguém. Se eu tivesse alguém, eu não estaria fazendo um podcast de 30 minutos de reclamar. Provavelmente eu estaria fazendo coisas melhores do que isso aqui. Mas é isso, cara. Se sua intenção é me usar de distração pra sua semana, eu sinceramente prefiro ficar em casa. Porque eu não vou sair com pessoas que não vão estar interessadas, cara. Se eu for falar do meu podcast, eu vou falar dos livros que eu tô lendo, da série, do filme, das coisas que me transpassaram pra pessoa não trocar absolutamente nada comigo. Pra que isso, gente? Eu realmente não sei como as pessoas saem de casa só pensando em beijar e comer alguém, porque, porra, sair com gente assim é muito chato. Se relacionar com gente assim é muito chato. Eu quero ver a pessoa engajando, entrando na minha onda, trocando, colocando as coisas dela também, a vida dela, as experiências dela. Falando, pô, não concordo com você, pô, isso aqui eu concordo, é isso que eu gosto. E, enfim, ouvindo esse podcast do Afetos, né, que eu falei lá em cima, lá em cima. Lá em cima onde? No início desse podcast. E fazendo jus ao título desse episódio, que faz uma referência da música do FBC. Se você não conhece, por favor, pode se retirar da família e ver que disse. Mentira. Se você não conhece, por favor, vai lá conhecer o FBC. Que se chama Se Eu Não Te Cantar. A música se chama Se Eu Não Te Cantar. Por favor, escutem essa música. E tem um trecho dessa música que, pô, me pega muito. Porque eu acho que faz muito sentido com esse episódio. Que é o trecho, ele fala: se eu não te contar, você nunca vai saber de mim. Mas se eu não te contar, se ao menos achar que não deva ou precise falar sobre a minha verdade, você certamente será a pior pessoa para mim. Gente, sério, que homem, eu posso estar falando uma grande merda aqui, tá? Mas eu faço uma fantasia de que nessa parte que ele fala, se eu não te contar, você nunca vai saber de mim, me dá essa sensação de, cara, se eu não quiser me mostrar pra você, você nunca vai saber de mim. Por mais que a gente se encontre todos os dias, por mais que você mande mensagem, por mais que a gente literalmente converse, se eu não te contar, você nunca vai saber de mim. Porque esse contar é justamente essa escuta, é justamente essa apresentação, é justamente esse contato. De olha só o que eu tô compartilhando com você aqui agora. E olha isso aqui, por mais bobo que seja, isso aqui é meu, e por esse ser meu é precioso, e eu tô contando pra você agora. Mas se eu não te contar, você pode ter certeza, você nunca vai saber de mim. Um gênio. E nessa parte que ele fala, se eu não te contar, se ao menos achar que não deva ou precise falar sobre a minha verdade, você certamente será a pior pessoa para mim. Eu faço uma fantasia de novo que é sobre essa sensação aonde a gente se vê nesse lugar de dar explicações, né? Nessa parte que ele fala, se ao menos achar que não deva. Ou seja, se eu ver que eu tô pensando de, pô, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu mostro a minha verdade? Será que eu não mostro? No momento que ele se percebeu na dúvida, ele falou, cara, você certamente, se você é assim, você certamente será a pior pessoa pra mim. Por quê? Porque você bobeou. Porque você não pegou os detalhes, porque você não escutou, porque você não enxergou.
Eu acho que uma das melhores formas de ser amado, de ser amada, é quando a pessoa ama a gente e percebe a gente em detalhes que a gente não necessariamente conta. E é por isso que eu acho que ele foi um gênio quando ele fala: se ao menos achar que não deva ou precise falar sobre a minha verdade, você certamente será a pior pessoa para mim. Ou seja, se você não é uma pessoa que escuta, se você não é uma pessoa que percebe o para além do que está sendo dito, você certamente será a pior pessoa para mim. E o que eu desejo não só para mim, mas como para minha família, do Vic disse, é que a gente esteja cercado de afetos, não só em relação à vida amorosa, né, que hoje eu reclamei de vida amorosa, mas que a gente esteja cercado por afetos, por família, por amigos que amem a gente, que escutam a gente e que percebam a gente, que enxerguem a gente para além do que a gente está contando também. E é isso, gente. Até o próximo episódio.